Bom dia, iremos falar sobre o plano de recuperação especial para microempresas, empresas de pequeno porte e recuperação extrajudicial. Irei começar a falar sobre o plano de recuperação especial das microempresas e empresas de pequeno porte. A recuperação judicial tem como objetivo manter o funcionamento de uma empresa que está em estado de insolvência, sendo regulamentada pela Lei 11.101 de 2005, o qual essa lei não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista, dentre outras elencadas no rol do artigo 2º da referida lei. Vale ressaltar que uma empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem requerer recuperação judicial. Porém, esse processo não será regido com base na Lei 11.101 de 2005, pois a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas são criadas por meio de lei e envolvem verbas públicas. Então, por isso, elas só podem requerer a recuperação judicial se uma lei específica determinar a recuperação judicial, permitir a recuperação judicial, bem como descrever como será o plano, como será o trâmite da recuperação judicial para aquela determinada empresa. É importante mencionar também que aquelas empresas que são permitidas de requerer recuperação judicial têm que seguir alguns requisitos: ter pelo menos 2 anos de funcionamento, não tenha declarado falência, nem tido processo judicial de recuperação judicial há pelo menos 5 anos. O plano de recuperação especial para microempresas e empresas de pequeno porte está previsto no artigo 70 a 72 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. O requerimento é feito por meio de petição inicial, o qual deverá estar detalhada a natureza da dívida, as dificuldades financeiras, as pendências, as qualificações dos credores, dos funcionários, além de anexar os documentos comprobatórios. O devedor tem um prazo de 60 dias improrrogáveis para apresentar o plano de recuperação a partir da data da publicação que deferiu o pedido de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial especial das microempresas e empresas de pequeno porte segue os mesmos trâmites da recuperação judicial comum. A diferença é que, para as microempresas e empresas de pequeno porte, a lei já estabelece como serão as condições, ou seja, a dívida deverá ser parcelada em até 36 vezes. A taxa de juro predominante é a Selic e possui uma carência de 180 dias, além de que o plano é mostrado diretamente ao juiz, ao contrário do que acontece no plano de recuperação normal, que o devedor é livre para estabelecer as suas condições, quantas parcelas a dívida será parcelada, qual a taxa de juro predominante. E, inclusive, o plano é mostrado diretamente à Assembleia Geral dos Credores. A recuperação extrajudicial é um tipo de acordo firmado entre a empresa devedora e os seus credores. Ela possui o objetivo de facilitar o pagamento dessas dívidas pendentes. Ela funciona de forma semelhante à recuperação judicial, mas com uma diferença fundamental: não requer necessariamente a intervenção do Poder Judiciário. Quais as vantagens da recuperação extrajudicial? Uma das principais vantagens é que ela torna o processo menos burocrático, mais ágil e menos custoso às partes envolvidas. Ela foi regulamentada pela Lei 11.101 de 2005 e na recuperação extrajudicial há uma autonomia maior às empresas em situação de crise econômica. Como funciona? A própria organização convoca seus credores para uma negociação coletiva e nela são definidos os direitos, as condições de pagamento e as obrigações de cada uma das partes. Após a elaboração e a assinatura do documento por todos os envolvidos, o acordo é formalizado. A empresa propõe aos credores um acordo que abrange aspectos como período de carência, formas de pagamento, garantias e possíveis medidas de recuperação e geração de caixa. Essas condições são reunidas em um plano de recuperação extrajudicial, que requer a aprovação de mais da metade dos credores dos créditos a serem abrangidos. A etapa final da recuperação extrajudicial só será obrigatória a homologação judicial se as partes envolvidas não aceitarem o acordo.
Vou falar do plano de recuperação extrajudicial e processamento. Eu criei uma tirinha como conteúdo extra para essa apresentação. A empresa em crise, ela elabora um plano de recuperação extrajudicial e apresenta o plano para os seus credores. Se todos os credores concordarem com o plano, precisa da homologação judicial? Não, se todos concordarem, não precisa da homologação judicial. Mas se uma parte dos credores não concordar, aí é necessário que o plano seja levado ao judiciário para homologação, contendo a assinatura dos credores que representam mais da metade dos créditos de cada espécie. Após homologado, os credores que não estavam de acordo com o plano, eles são obrigados a aceitar os termos nele contidos. E qual a competência para a homologação desse plano? É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa de que tenha sede fora do Brasil. Quem pode requerer a recuperação extrajudicial? Podem requerer a recuperação extrajudicial as empresas que preencham os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que são os mesmos requisitos da recuperação judicial. O que é preciso para a homologação? Para a homologação em juízo, é necessário que seja juntado sua justificativa, o documento que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Qual o procedimento após o pedido de homologação? Bom, recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, o juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para a apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial. E, ao final, a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial. O processo da recuperação judicial pode ser fundamental para a empresa se reerguer. Os credores, por sua vez, têm alguns direitos garantidos: o direito de participar das assembleias e apresentar objeções ao plano de recuperação, buscando sempre proteger os interesses dos credores e garantir a quitação de todos. Os credores são parte fundamental em todo o processo de recuperação judicial, uma vez que qualquer plano de recuperação passará pela aprovação deles. Há diferentes classes de credores, de acordo com a relação que eles mantêm com o devedor. Essas classes estão representadas também no Comitê de Credores, de acordo com o artigo 26 da Lei 11.101 de 2005. As classes, como por exemplo, tem a classe dos credores trabalhistas, aqueles que têm um vínculo e que têm uma certa prioridade para receber o valor. A denegação do pedido de recuperação judicial ocorre quando a empresa não preencher alguns requisitos legais, como, por exemplo, a empresa não conseguir demonstrar viabilidade econômica mínima, já que ela precisa ter um plano factível de negócio. Além disso, pode-se ocasionar a denegação da recuperação judicial se for constatada irregularidades fiscais. Sendo denegada a recuperação judicial, isso pode resultar na falência da empresa, caso não haja a possibilidade de retificar as irregularidades. A Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101 de 2005, teve vários dispositivos alterados e também acrescentados pela Lei 14.112 de 2020. Entre essas alterações, tem a nova hipótese de suspensão nos casos de penhora, prevista no artigo 6º, inciso 3 da nova lei. O artigo 6º já previa que o deferimento do processamento da recuperação judicial implicaria na suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei, e a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas que os credores particulares dos sócios solidários relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Agora, há uma nova hipótese, a qual facilitará, inclusive, maior mobilidade para conversão do patrimônio em garantia de eventuais empréstimos para fins de entrada de capital na empresa. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor.
oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Outra novidade trazida pela Lei 14.112 de 2020 é a dispensa de certidão negativa de débitos, trazida pelo artigo 52, inciso 2. Por sua vez, a empresa necessita de certidão negativa de débitos, ou mesmo positiva, para constatação de processos ou dívidas em andamento, como seria o caso na participação em licitações. Agora, com a alteração da nova lei, prevê o artigo 52, inciso 2, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69 desta lei. Outra alteração trazida pela nova lei foi a possibilidade de financiamento na recuperação judicial, prevista no artigo 69-A e seguintes. O juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens ou direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor ativo. Artigo 69-A, caput. Essa nova possibilidade de financiamento na recuperação judicial pode se tornar mais atrativo do ponto de vista econômico, visto que o processo tem custas e nem isso a empresa consegue arcar algumas vezes. Então, essa nova possibilidade permitiria que o devedor fizesse um financiamento para arcar com as dívidas do processo e ir pagando alguns credores.